Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde a gente trabalha com temas relacionados a corpo, mente e alma, para que você tenha uma harmonia no seu dia a dia. Hoje eu estou com a Adrix, muito prazer. Obrigada por ter aceitado Gabi, o convite. pelo convite. O Adrix, ele criou um mapa do nascimento e ele também é um terapeuta perinatal, é isso mesmo? Isso. Me fala um pouquinho sobre você. Prazer, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. Eu sou um estudioso de nascimentos, né? Assim, como que se torna um estudioso de nascimentos? Na minha história de nascimento, eu fui estudar a minha história de nascimento e acabei encontrando ali coisas que aconteceram no meu nascimento que fizeram eu querer investigar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, eu acabei estudando nesses últimos 15 anos, assim, acho que poucas pessoas fizeram um estudo tão aprofundado assim para se autoconhecer pelo nascimento. Então, a partir desse estudo que eu fiz para mim, né, da minha história de nascimento, do trauma do meu nascimento, que é quase uma novela, não é o caso nem de a gente abrir toda a história que aconteceu com o meu nascimento, mas todo nascimento, claro, tem sua história, tem suas circunstâncias. E eu entendi, nas circunstâncias do meu nascimento, aquilo que estava fazendo eu naquela época, né, sofrer bastante, principalmente com relacionamento, e não estava encontrando muito bem o meu propósito. Já fui publicitário, dono de agência de propaganda, e acabei investigando, estudando, de uma forma que eu percebi que depois eu comecei a ajudar os amigos, né, a entender, a perguntar como foi que você nasceu, o que aconteceu, se era planejado, se era desejada, queria um menino ou queria uma menina. E esse estudo dessas circunstâncias começou a se revelar muito útil para poder ajudar as pessoas com seus traumas, com as suas dificuldades, com aquilo que a gente... Para que eu estou aqui? O que eu vim aprender? O que eu tenho que desenvolver? Então, o estudo do mapa do nascimento é um estudo inédito, é autoral, onde eu também, como terapeuta, né, especialista, né, com formação em psicologia perinatal, eu também peguei na ciência e uni também com a espiritualidade, com o autoconhecimento. Então, é um trabalho principalmente para os nascidos, aqueles que somos nós. Uhum. Então, esses nascidos assim que você fala assim, meu, onde que está o meu problema? Onde que está a minha dor? Onde que foi, né, que começou esse sofrimento? Então, eu ajudo a pessoa a encontrar na origem do nascimento, que engloba concepção, gestação, parto e as primeiras 6 horas, a dor zero, aquela primeira dor que a gente sentiu, que provavelmente a gente não se lembra. E a psicologia perinatal, ela se baseia no seguinte: ela tem 3 pilares, que toda a experiência do feto se transforma em memórias. Então, a experiência do que a gente viveu lá atrás virou uma memória. Mesmo que não seja uma memória, porque não tem ainda o processo de mielinização do cérebro, né, dos neurônios que fazem a comunicação. Mas isso não importa, porque fica uma memória corporal do corpo, fica uma memória de DNA, fica uma memória muscular, fica uma memória do sistema nervoso. Então existem outras formas de a gente lembrar que ficam inconscientes. O segundo ponto é que essas memórias, elas ficam registradas, elas caracterizam depois no futuro a nossa personalidade. A gente vai utilizar dessas memórias para as nossas fundações. Então, a base da psicologia perinatal é mostrar que essas memórias, aquilo que aconteceu lá, aquela história que aconteceu lá, ainda se reverbera hoje na nossa vida. Então, qual que é a sua história de nascimento? Qual que é a minha? Todo mundo tem uma história de nascimento. Eu acho que quando a gente começa a falar desse assunto, você já começa a pensar um pouco como que foi a sua, né? Até na minha própria experiência, né? Eu começo a falar, eu já tô lá pensando, nossa, a minha foi assim assado, o que será que pode dizer, né? Isso. É natural a gente fazer isso, né? É natural a gente querer entender e nessa história que foi a mãe de todas as histórias. Então, o que aconteceu na história que você chegou, fez pela primeira vez alguma coisa completa, um ciclo? Por que é importante você entender? Porque existe um ciclo que é feito no nascimento, que é de começo, de início, que é de meio, que é a gestação, que é de transição, que é o parto, e é de recepção às primeiras horas. Então esse primeiro ciclo, uau, não é? É um ciclo de vitória. Todo mundo que está vivo sobreviveu a esse processo. E o corpo, ele registra assim, então essa é a fórmula que eu preciso para sobreviver? Então, o que tinha nessa fórmula? O que tinha lá? Graças a quê? Tinha um pai ausente?
tinha uma mãe que estava depressiva, tinha um casal que estava terminando um relacionamento, mas tentaram ter um filho para poder ver se salvavam um relacionamento. Então essas histórias, por incrível que pareça, elas contam falam de nós mesmos, né? Daquilo que eu atraio na minha vida, porque eu acredito que eu preciso desses elementos para fazer outras vitórias. Então é um roteiro. Todo mundo recebe esse roteiro. Ô, Adri, eu tenho uma dúvida, por exemplo, você busca bastante, você fala bastante, né, pelo que eu entendi, dessa questão do que o feto, vou colocar bem no feto, tá? O que o feto sentiu no momento da gestação. Então tá muito vinculado ao que a mãe tá sentindo. Total. Como que a mãe trabalha isso? Por exemplo, se é uma gravidez onde ela já está planejando, ela já pensa nisso, com certeza, se ela tem esse conhecimento que a gente está abordando agora, ela vai prestar um pouco mais de atenção. Mas como que funciona isso? Porque você não consegue, na mesma gestação, os hormônios estão bem alterados, você às vezes nem se reconhece também, né? A mãe, né, quando ela engravida, a primeira memória que vem para ela, é a do próprio nascimento. Porque foi assim que ela chegou. Então vem essa memória. Então a notícia, quando chega para ela pode lembrar muito do que aconteceu, né, na chegada dela junto com a mãe dela. E a gente, quando chega dentro da mãe, a gente é muito pequeno. Eles chamam de processo de inermia. A gente está muito suscetível a tudo que a mãe está sentindo, tudo que ela está passando. Porque ali o que está rodando ali dentro? Estão rodando os neurotransmissores, os hormônios. Então, se está uma mãe muito estressada, cortisol, adrenalina. Se está uma mãe que está relaxada, dopamina, serotonina, oxitocina. Então, a gente vai recebendo essas influências a partir do quê? Do estado emocional da nossa mãe. Então, como é que estava a sua mãe? Isso influencia bastante na forma como eu me percebo, como eu sinto as coisas. Uma mãe muito estressada... É quase como se eu estivesse programando aquele bebê está sendo programado pela vida a lidar com um mundo onde o estresse é muito grande. Então, é uma coisa muito interessante que a natureza ela tem uma sabedoria que ela prepara a gente para o mundo que a gente vai vir. Que mundo que você foi preparado para chegar? Que é o mundo que estava ali seu pai e sua mãe. Às vezes o pai não estava, mas ele existe, né? Em algum momento... Ele teve que estar presente na concepção, pelo menos. Então, que mundo foi esse que você foi preparada para chegar? Ele foi um mundo onde existia muita agressividade, onde existia muita pobreza, onde existia ali muita traição. Então, de uma certa forma, a gente está ali, dentro da nossa mãe, sendo preparado para lidar com aquele tipo de mundo. Isso é uma forma da natureza, nos dá também alguns mecanismos de defesa, porque a gente vai precisar desses mecanismos de defesa. A questão é que a gente cresce utilizando esses mecanismos de defesa em situações onde não são necessários. Aí você vai para um relacionamento onde você acha que está todo mundo querendo te rejeitar, por exemplo. Vamos supor que a sua mãe não queria você, que ela não foi planejado, não foi desejado. Aí então você já tem aquela coisa assim, eu não era para estar aqui. Eu atrapalho as pessoas, eu não sou bem-vinda. Então, essa memória pode ficar guardada na nossa vida e a gente leva isso para outras relações. Isso é um problema, né? Porque é aquilo que você acredita. Então, eu não deveria estar aqui. Então, como age uma pessoa que acredita que não deveria estar aqui? Me dá um exemplo. Ela vai achar que ela não é merecedora das coisas que acontecem, ela vai evitar incomodar, evitar fazer as coisas, ela não vai querer se mostrar para o mundo, né? Isso. Então, assim, ela não deveria estar aqui. Então, ela não vai se mostrar para o mundo. O que ela vai colher se ela não se mostrar para o mundo? Escassez. Exato. E aí ela vai falar novamente, poxa, eu não devia estar aqui. E aí o que acontece? Essas crenças, elas fazem com que a gente haja. Isso é uma coisa muito importante. O que é a crença? Esse é um estudo que é pilar no trabalho. É que a gente tem as nossas crenças raízes, as mais profundas, aquelas que vieram lá de trás mesmo do período que a gente chegou aqui. É aquilo que eu acredito. A forma como eu acredito, eu ajo. E aquilo que eu ajo, eu colho. Então é muito importante entender esse causa e efeito. Então se eu acredito que eu não deveria estar aqui, aí eu vou agir como uma pessoa que não vai se mostrar, que não vai arriscar, que não vai tentar, que vai ter medo de falar, de se expor, de se vender. E daqui a pouco os resultados disso não vão ser muito bons, concorda? Sim, você vai, né, causa e ação. Exato, e ela vai ter
ela vai confirmar a crença dela. Poxa, eu não devia estar aqui, eu sou um fracasso, eu não pertenço. Então, na verdade, aí é que a gente vai fazendo a ressignificação, de perceber que aquilo que está acontecendo hoje não é a mesma coisa que estava acontecendo lá atrás. Então, é importante no trabalho que eu faço entender como foi que você nasceu, que história foi essa, né? Aonde você sentiu a sua dor, a dor raiz pela primeira vez, aquilo que fez você sentir inseguro e que fez você depois acreditar que você talvez não seja bom, que talvez você não deveria estar aqui, que talvez você é insuficiente ou que você deveria ser diferente daquilo que você é. Isso é muito importante porque são essas crenças raízes que vão colocar a gente para a vida. E eu vou agir a partir disso. E se muitas vezes essas crenças, e geralmente elas são conclusões equivocadas sobre mim mesmo, porque em geral essas crenças elas falam que, em resumo, existe um defeito de fábrica. Eu tenho um defeito de fábrica, tem um erro em mim. E toda vez que eu acredito que tem um erro em mim, eu vou agir como uma pessoa Conforme esse erro. que acredita que tem esse erro. E aí eu vou confirmar esse erro. Então é isso que precisa se conhecer a partir do início da vida, que é possível hoje se conhecer a partir do início da vida, para que a gente possa quebrar esses ciclos repetitivos que fazem a gente seguir o mesmo roteiro, que é o roteiro que deu certo quando a gente chegou aqui e que tinha aqueles elementos. Por exemplo, cadê o seu pai? Onde estava o seu pai? Que é uma questão para a sociedade, uma coisa meio, né, muito séria, né? Muita gente aí não tem o pai na certidão de nascimento. E entrando nesse papel do pai, como que o pai influencia nisso? Porque até então a gente estava falando sobre a sensação, os sentimentos, né, do feto, nessa relação que é muito forte dele com a mãe, mas o pai, ele tem um papel ali, com certeza ele influencia. Qual que é esse papel? Não chega a ser tão, né? Ele é tão importante. Claro, os dois são muito importantes. A mãe ela dá vida a partir, né, do corpo, é visceral. A mãe dá a vida. O pai, ele representa o mundo. Então a gente vem de dentro do ser. A mãe, tudo que está conectado com a ideia de quem eu sou, em essência, está ligado com a mãe, no mais profundo. Claro que tem o pai junto também, sempre aquele símbolo do tal, sabe? Nunca é uma coisa só, sempre tem a dança. Mas a mãe, ela está ligada com o ser. E a gente vem do ser, e o nosso primeiro movimento de fazer é nascer. E a gente vai para o mundo. Então a gente vem da mãe e vai para onde? Vai para o pai. A gente vai conhecer o pai. Cadê o seu pai? Ele está ali para te estender a mão? O pai, ele vai apresentar o mundo, todo esse mundo para nós, essa coisa gigante, teoricamente, é ele que leva a gente para o mundo. Mas quem deu a vida? A mãe. A mãe. Os dois dão a vida e os dois dão o mundo, mas o ser, a nossa ideia de quem eu sou, mais profunda, ela vem desse período inicial onde a gente está dentro da nossa mãe, que é ali quando começou a concepção, que vai até os 3 primeiros meses, e depois dos 3 primeiros meses até a hora do parto. Ali, nesse período, a nossa ideia de si mesmo é formatada. A fundação da ideia de si mesmo está lá. E ali o primeiro movimento que a gente faz, que é o nascimento, que é o parto, é quando a gente vai para o mundo de fora. Como é que eu fui? Como foi que realizou-se o primeiro movimento, a primeira transição na minha vida? Foi bem sucedida? Sim. Foi dolorida demais? Que é uma coisa muito comum, às vezes um parto muito longo, traumático, ou assim, um parto onde a mãe estava totalmente anestesiada, também é traumático. Como que aconteceu essa primeira transição para você fazer as coisas? Muitos problemas de procrastinação, eles derivam dessa primeira transição. Que aí seria exatamente qual acontecimento, geralmente? Da gestação para o parto. Essa transição que a gente faz do mundo da mãe para o mundo do pai, se foi muito dolorida, se foi muito difícil, se foi muito traumática, o que tende a acontecer é que às vezes a gente tende a ter medo do sucesso, a ter medo da realização, a ter medo de fazer um ciclo se fechar. Quando você fala traumático, você está falando o que a criança sente, não necessariamente o que a mãe sente. O que a mãe sente está muito conectada com o que... Se a mãe está sentindo muita dor, se ela está sofrendo demais, está sendo muito difícil para ela, está sendo para o bebê. Não tem como você separar, né? Eles são o mesmo ser. Tanto que a gente cresce
até os 2 anos de idade achando que a gente é a nossa mãe ainda. E ali com os 2 anos de idade, quando começa a ter a formação de identidade, é que eu começo a me perguntar, mas peraí, eu não sou minha mãe, quem eu sou? Só que se no início da vida você não se sentiu seguro, você chegou, caiu aquela bomba dentro de casa, a tua mãe não queria, né, ficar grávida, você não se sentiu bem-vindo, qual que é a primeira impressão que você vai ter na hora que você começar a ter as primeiras ideias sobre si mesmo? Se você não foi, né, desejado, planejado, não se sentiu bem-vindo. Que você não é bom, que você não deveria estar aqui, que você não, né, não faz as coisas certas, que você não é suficiente, que eu não sou digno da vida. Né? Eu atendo muitas pessoas que têm essa dor assim, de se sentirem dignos de estarem aqui. E é difícil até manter uma presença depois de fazer as coisas, de ter foco, porque parece que o tempo todo fala assim, você não pode viver aqui agora. E quais são os acontecimentos? A gente falou um pouquinho nessa questão do parto ser difícil. Então, o tipo de parto que essa mãe tem, ela também vai influenciar na percepção dessa criança, como que vai ser o imprint? Vou falar imprint, não sei nem se é o print? É imprint. Como que vai ser esse imprint? Sim, sim. O parto, então assim, a gente vem pensa na história da concepção, gestação, parto, primeiras horas, como um primeiro ciclo. O interessante é que na nossa vida a gente tem ciclos. Como que eu começo? Quando a gente vai começar uma coisa do zero, a gente pode fazer uma relação muitas vezes com a concepção. Estou para começar um projeto novo, estou para iniciar alguma coisa. Como que você se sentiu muito inseguro, muito insegura, achou que talvez você não fosse para fazer aquilo, mas aí você acaba indo. Tem uma ligação de coisas e projetos novos. A concepção está muito ligada a como eu me sinto no corpo físico, como eu começo as coisas e como eu me sinto recebido por pessoas novas. A gestação está muito ligada às emoções, ao meu dia a dia e às emoções que eu busco e tenho mais, com frequência. O parto, como você falou, ele está ligado com a primeira transição. Então está ligado com o quê? Com a vitória. Ele está ligado com o fim de um ciclo. Ele está ligado com uma separação também, onde eu saio da conexão profunda e começo o meu processo de individuação. A gente vai toda a vida buscar uma coisa e outra. O que a gente vai buscar? A gente vai buscar estar junto, conexão, mas a gente vai buscar liberdade. Nossa vida toda é assim, né? Você vai para a liberdade, daqui a pouco você volta para a conexão. Você vai para a liberdade e volta para a conexão. Então, essa é a dança do masculino e feminino. A conexão feminino e a liberdade masculina. Então, a gente vai pro pai. Eu quero a liberdade. Mundo, isso, né? vou pro mundo. Só que a gente muito novinho quer voltar pra mãe. Fica com medo. Esse mundo é muito grande, deixa eu voltar por causa da minha mãe. Então, a transição é como é que você está indo para a liberdade? Como é que você está colocando a sua voz no mundo? Como é que você está criando, sabe, sendo protagonista da sua própria vida? Se foi muito traumático, a tendência da pessoa é que ela fique com medo de colocar a voz no mundo. Porque foi a primeira impressão que ela teve do mundo, A primeira impressão. E hoje, assim, em hospitais é muito comum, né? Estão melhorando, mas a primeira impressão é uma impressão de estresse, uma impressão de dor, violência obstétrica, tudo isso uma coisa muito mecanizada, que não tem, sabe, não tem aquele acolhimento. A mãe, é aqui o médico que faz o parto. Né? A cesárea é um movimento onde a mulher perde o protagonismo e deixa um protagonismo para um terceiro. Isso tem uma influência na vida de todo mundo que nasce, né? Tem uma característica, assim, nem sei se pode falar que tem, mas pessoas que nascem de parto cesáreo geralmente carregam uma característica, um imprint que é bem fácil de identificar ou não? Sim, tem. Depende também a necessidade daquela cesárea. Se foi uma cesárea que era letiva, para nascer do signo de Leão, né? Vamos marcar a data aqui. O horário. Ele não está pronto, aquele ser não está pronto ainda para nascer e coloca uma data para ele nascer, porque o médico vai viajar para Miami. Né? Tem essas coisas, né? E aí você vem antes da hora, quer dizer, aquela pessoa não está pronta. Se você nasceu muito antes da hora, essa sensação de não estar pronta, ela é muito comum em um cesariano, por exemplo. Ele fica com aquela sensação que ele não tem os recursos. Aí pega assim, aí vamos pegar mais esse exemplo. Então uma pessoa que se sente insuficiente, sente que não está pronta, como ela age? Bom, vai ter várias maneiras que ela vai agir, mas com certeza vai fazer tudo com medo. Isso. Vai achar que não é capaz. Isso.
ou se fez algo bom, vai achar que não tá bom. Isso. Ela pode ficar muito perfeccionista. Isso. Ela pode protelar demais para terminar uma coisa porque acha que não tá pronto ainda. Ela pode achar que precisa ficar fazendo muito curso, muita coisa, muito aprendizado até ficar pronta. Geralmente pessoas muito perfeccionistas, não só por causa disso, existem outras situações também, mas muitas delas têm essa sensação que pode ter sido de uma cesárea. Foi uma coisa que aconteceu antes, né? Onde ela não disse que estou pronta, então ela sai e fica com essa sensação de estar pronta. Não está pronta. E pode ter outros imprints também, que é, por exemplo, você sentir que as pessoas são invasivas. Que o mundo... Faz sentido, porque você tira a criança, Isso, né? É verdade. Então, tá invadindo o meu espaço, tá invadindo o meu tempo, tá me tirando. Isso. Faz total sentido. E que eu não tô pronto, as pessoas são invasivas, são violentas, e isso causa uma confusão, porque ao mesmo tempo que você chegou e conseguiu o sucesso de qualquer forma, você precisou de uma ajuda e você tem a sensação de que aquela ajuda é invasiva, mas não consegue sem ajuda. Eu pego muitos, né, pessoas, às vezes, com a situação da cesárea, que tem essa impressão assim, tipo, eu não sei, eu fico na dúvida. Eu quero receber ajuda, mas eu não gosto de receber ajuda. Mas eu sinto que eu não consigo sem ajuda. E aí elas ficam desse paradoxo. Então o trabalho é você entender esse paradoxo, porque isso tudo tem um aprendizado. Não existe, nascimento não é sentença. Não é assim uma coisa que você pega e fala, nasceu assim, pronto. Né? Não tem jeito, não né? tem mais jeito, pau que nasce torto, morre torto. Né? A gente tem uma evolução, a gente pode aprender, né, a se transformar, a criar novas conexões. Tudo isso aí acontece por causa também da história seguinte, a gente recebe o DNA dos nossos pais, sim, recebe a cor dos olhos, cabelo, tudo tal. Mas existe uma coisa que é um estudo mais recente, que é da epigenética, não sei se você já ouviu falar, que é o ambiente que está sendo transmitido esse DNA. Então, algumas coisas desse DNA foram ativadas de acordo com o ambiente. Então, o que foi ativado? Foi ativado uma defesa muito grande? Foi ativado um medo muito grande? Então, o seu DNA tem isso, né, muito ativado. Você vai ter que olhar hoje para isso e falar assim, então tá, eu tenho aqui um sistema de defesa, né, muito, né, muito desconfiado, das pessoas não gostam de receber ajuda. Como que você vai... Para que isso existe? Como que você vai se desenvolver a partir do problema que você tem? Como você vai começar a dar uma nova resposta para um velho problema? Porque é muito interessante estudar o nascimento, que você vai encontrar aquilo que se repete. Na Índia eles chamariam de karma. Vai repetir a vida inteira. E a gente vai ter uma vida inteira para descobrir novas respostas. Isso que é o legal. Então, assim, quando eu percebi isso na minha história, eu falei, então tá, tem essa treta aqui. E agora? Como que eu faço para vencer isso? Assim, aí eu me apliquei, eu falei, eu não quero ficar preso nisso, porque eu tinha a sensação de que, nossa senhora, isso é uma maldição. Sabe, tem uma coisa muito ruim aqui que não vai dar certo se eu continuar vivendo desse jeito. Mas aí eu entendi que tinha essa história no meu nascimento. Aí eu falei assim, como que eu começo a dar uma nova resposta para esse problema que se repete, se repete, se repete? E você vai desenvolvendo uma capacidade, e aí eu acredito que vem uma coisa mais, né, espiritual na história, que é, então a gente vem, cada um entra dentro de um corpo, nasce aqui, você acredita em reencarnação? Tá, descemos aqui, pá. Então aqui, escolhemos, né, esse corpo aqui e tal. Então tem o DNA do corpo, tem a história do corpo. Né? Como que foi a história do seu corpo? A gente não é o corpo. Existe, antes mesmo de o nascimento, antes de ser uma experiência humana, ela é uma experiência espiritual. Sim. Não é? Você já parou para pensar nisso? Sim. Assim, antes de a gente estar aqui, tem uma coisa muito maior mandando a gente para cá. Então, tudo bem, eu nasci de uma camisinha estourada. Foi uma camisinha estourada. Mas quem é que me mandou aqui não foi meu pai e minha mãe, foi uma força muito maior que isso. Então ela sabe o que está fazendo essa força. Aí a gente começa a confiar nessa força e fala assim, qual é o propósito? Então de eu vim aqui onde meu pai não quis, né, que eu viesse. Meu pai não me assumiu. Meu pai, né, não quis. Claro que isso tem uma dor, isso é uma ausência, dá um vazio ali. Como que eu vou lidar com isso? O que eu preciso aprender com isso? Uma história pessoal, né? Eu tive muita dificuldade durante a minha vida com meu pai. Meu pai é um cara muito mais rígido, mais durão, enfim. E ressignifiquei muito bem isso, assim, muitos trabalhos, ayahuasca, muita coisa.
E quando teve um trabalho muito lindo que eu fiz, onde eu me conectei, né, com o divino e eu percebi que eu escolhi o meu pai. Eu escolhi ele exatamente do jeitinho que ele é e eu fui extremamente grata por isso. Justamente porque o divino falou, é isso. É isso. É isso. É. Com todo, né? Com tudo que aconteceu, mas é isso. E pra mim abriu muitas coisas na minha vida depois que eu ressignifiquei, que eu vi, que eu realmente falei assim, eu escolhi, eu quis, eu quero estar aqui, ter esse pai exatamente, eu amo ele exatamente como ele é. Isso foi incrível, mudou muito minha vida. Então Ai, que faz legal. muito sentido isso que você tá falando. Que legal. E ressignifica e muda a nossa vida, né? Porque, na verdade, eles, a mãe portal, pai e mãe portais, o óculos do relacionamento é o óculos da mãe. O óculos do fazer, as coisas, da atividade, está muito ligado com os braços do pai. Então, a gente, com certeza, o seu trabalho começa também a fluir de uma forma diferente quando você ressignifica a história com o seu pai. Quando a gente ressignifica a história com a mãe, relacionamentos melhoram. Eu, quando ressignifiquei a história com a minha mãe, o que tinha acontecido lá atrás, minha vida mudou completamente, porque era onde estava doendo demais. Eu falei, nossa, mãe, meu relacionamento era tampa de panela que não encaixava, era tampa de Tupperware com panela de pressão, sabe? Você fala, ai, caraca, como que eu faço? Doía demais, porque tinha ali uma dor com a minha mãe também. E eu também não me sentia dentro num propósito de vida, que é essa outra coisa ligada com o pai. O pai dá muito a história do propósito, da coisa do que você veio fazer aqui, porque começou lá, né, com aqueles espermatozoide que chega ali, começou na verdade lá de cima, né, que vem com a luz, por isso que o sol que fertiliza a terra, né, começou, o espírito chegou ali através disso. Então o pai, ele traz essa coisa de propósito, traz essa coisa, qual é o sentido? Na verdade, assim, qual é o propósito da vida? A mãe traz o sentido da vida, o pai traz o propósito da vida. Então uma vida que tem sentido e propósito, porque você está encarnado, tem sentido estar aqui. Né? Ai, que bom que eu tô aqui. Então, mas tá, tô aqui. Agora, o que eu faço? É o pai. Né? Mas o que eu tô sentindo? Ah, tá sentindo bem? Era para estar aqui? Então é mãe. Então a gente vai equilibrando. O trabalho que eu faço é muito desses princípios de pai, mãe, filho. Né? Nasci, né? Da onde eu vim, como eu nasci, eu vi, eu aprendi através do pai e eu venci. Né? Então a gente tem esse... Qual que é a importância desse trabalho em pré-concepção? É assim que nem você arar a terra, você preparar, adubar, né? Quando você está preparando o terreno, quando você coloca uma intenção muito clara daquilo que você quer com aquele filho, com aquela filha, quando você tem assim, tipo, eu tenho vontade de engravidar. E aí você pega e fala assim, mas por que a gente quer? A maioria das pessoas, elas engravidam e elas desejam que os filhos deem alguma coisa para elas. Isso tem sistemicamente não é correto, porque eles que têm que dar. Eles não podem esperar que um filho salve um casamento. Eles não podem esperar que um filho, sabe, venha para trabalhar para eles, que venha cuidar deles, que venha dar o amor que eles não receberam, porque eles são maiores, os pais. Então, muitas das intenções equivocadas, às vezes elas cobram caro na nossa vida. Então, que intenção que a sua mãe e seu pai queriam? Era uma intenção social. Eu pego muita gente, às vezes, não queriam ter um filho, mas precisavam ter um filho. Porque às vezes a família tá pedindo, a sociedade, e aí, não vai ter filho, estão casados? Exato. Aí aquele ser vem ressentido, porque não era por ele. Vocês não gostam de mim, vocês gostam do que eu represento para vocês. Fica um ressentimento lá no fundo. Então a preparação, ela vem primeiro de entender a intenção do porquê que você quer esse filho. Então a intenção correta é, eu amo você tanto, né, um casal, eu amo você tanto que eu quero fazer um filho em você e o nosso amor vai dar o que a gente tem para esse filho. Então eu amo você e eu quero fazer um filho em você e a gente vai dar para esse filho o que nós temos para que ele cresça bem, para que ele cresça saudável, e eu vou amá-lo incondicionalmente. Então, quer dizer, não vou esperar algo dele. Quer dizer, ele pode ser quem ele for. Independente. Ele ou ela. Pode ser quem ela é. Né? Então, isso é uma programação de liberdade. Onde eu comecei a estudar isso, a primeira vez, foi na Índia. Né? Eu fui algumas vezes para a Índia,
E quando estava tudo muito difícil, eu fiz um curso lá chamado 4 Sextos, né, que ensinava isso, e eles tinham lá também um curso, né, que era para fazer bebês estrelas. Ele chamava Bebê Estrela, que na verdade é como você tem uma intenção correta para fazer, né, um relacionamento maduro, com uma intenção correta, num período que você consegue Eu dar o que acho você que tem. eu já ouvi falar desse negócio de bebês estrelas, que até faz um trabalho com as mães, com as famílias antes da concepção. Acho que talvez até na medicina germânica, se eu não me engano, acho que tem um estudo que eles fizeram isso, analisaram para ver realmente qual que era o efeito disso na criança, Isso, né? isso. Mas continuando. Então é isso. Então, assim, a preparação desse terreno, que é a intenção dessa semente. Então, qual foi a intenção? A maioria das pessoas, 60% da população brasileira, nasce sem uma intenção. Foi um acidente. Então, isso, claro, que tem um impacto como sociedade. Tanto que existe um estudo, né? Começou lá atrás com o Michael Dunn. Se a gente quer mudar a nossa sociedade, a gente precisa mudar a forma que os bebês nascem. É o jeito mais rápido e mais eficiente. Se existisse aqui um trabalho para poder fazer mais conscientemente, com mais amor e consciência, os novos seres, cuidando melhor das gestantes, né? Os pais, né? Porque o pai gesta a mãe, né? Um pai dando um suporte para a mãe para gestar bem o filho, a gente teria uma sociedade muito mais equilibrada em 2, 3 gerações. Essa seria a solução mais rápida para a gente salvar o planeta, tudo, né? Não sei se vai dar tempo de fazer isso agora, mas, né? Seria uma forma muito Quais seriam importante as características mais perceptíveis com essa mudança? da eles se sentirem pertencentes, eles se sentirem amados, eles se sentirem bons sendo quem eles são. A nossa dor raiz, lá no fundo, no estudo que eu vejo, a maioria das pessoas inconscientemente tem um eu temido, que é um medo assim de ser alguma coisa que não é boa. E que se descobrirem aquela coisa boa, vai ser abandonada, vai ser rejeitada. Então, é importante você entender qual é esse eu temido. Aonde que tem essa ideia de que existe alguma coisa dentro de nós que faz com que eu acredite que eu não deveria estar aqui, que eu não sou bom, que eu sou culpado de algo. É isso que adoece as pessoas, é isso que faz os corpos, né, ficarem, sabe, com o tempo, querer acabar com a dor dessa culpa, envelhecerem mais rápido, adoecerem mais rapidamente, criarem um câncer, porque é uma culpa que fica de que tem alguma coisa errada em mim. Então, a purificação, esse despertar que a gente veio fazer, mas principalmente antes de ser feliz nessa vida, a gente precisa despertar. Despertar para a verdade que não tem nada mal em nós, que não existe esse ser errado. Esse eu temido, ele cria uma contraposição que a maioria das pessoas não percebe, que é um eu que você resiste. Eu não queria ser assim. Se eu não queria ser assim, automaticamente surge um outro elemento que é eu gostaria de ser assado. Eu quero ser assim. Eu não quero ser isso, eu não gostaria que as coisas fossem assim, eu gostaria que as coisas fossem assim. Então cria a resistência e o apego. E dentro desse jogo de resistência e apego fica o nosso sofrimento. Passado, eu não quero ser isso e eu quero ser aquilo. E a gente está nesse jogo. E aí Então, você fica lutando, né? exato. Porque você não admite, não é nem admite, mas você não se reconhece pelo que você é e fica buscando algo que talvez não seja a sua essência. E aí que surgem as máscaras. Então, assim, quer dizer, eu não posso ser quem eu sou, então eu tenho que me tornar alguma coisa que eles querem que eu seja. Aí você pode se tornar uma pessoa, né, que quer muito poder, agressiva, né, para conseguir dominar as pessoas, ser vista, ser, né, mandar, ter o poder, né, sobre o outro. Você pode se tornar uma pessoa agradadora, boazinha demais, uma pessoa que vai querer fazer tudo para conquistar e para se sentir, ter o seu lugar, ser valoroso. Ou, no último caso, você vai tentar se excluir dos ambientes, se ausentar, se isolar, se anestesiar e não querer viver a vida. São as máscaras que a gente acaba usando para esconder esse eu que lá no fundo, que ficou lá atrás, no nosso nascimento, que você acha que não é bom. Então, quando a gente acessa esse lugar, é muito curativo. Porque ali você começa a falar, então não tem mesmo nada errado em mim. Eu passei por esse processo, assim, foram anos para ver que não tinha realmente, né? Porque não é uma coisa que você faz, então você entende. Tá, entendeu uma coisa, mas depois precisa ir para o corpo. Aí o corpo tem que ter um trabalho também. Aí as medicinas, né, respiração, sabe, vivências, visualizações. Aí você tem que trazer coisas que você traz para a emoção.
né? Então, primeiro você entende, depois você traz para a emoção, e por último, o teu corpo tem que ir fazendo novas conexões sinápticas. Se você não faz novas conexões sinápticas, ele não altera, ele vai continuar querendo fazer o jeito que ele conhece. Porque é um modo de sobrevivência, ele É o não modo de sobrevivência. Foi como assim ele que eu consegui. aprendeu, exatamente. É assim que sobrevivi, é assim que eu cheguei, vou fazer desse jeito, porque esse caminho é seguro, eu sei o que vai Isso, acontecer. eu sei. Eu falo que as pessoas às vezes não percebem, assim, eu faço trabalho de leitura do nascimento, né? A pessoa responde 40, né, questões, 30 na verdade, questões sobre o que ela souber do nascimento dela e a gente faz uma leitura, né? Eu falo que eu sou um terrólogo, né? Minha companheira, ela é astróloga, eu sou um terrólogo, né? Então eu faço uma leitura dos elementos. Aonde foi a tua primeira água dentro da sua mãe? Como foi ali o primeiro corpo, a primeira terra? Como foi o primeiro ar? Como você chegou à primeira luz? Tudo isso tem um registro que a gente nem imagina como é grande. Então, como foi isso daí? E muitas vezes essas histórias dessas primeiras impressões, elas são muito terríveis, porque a família, a ancestralidade, é uma repetição. Então a gente nasce no porão da casa dos nossos pais. Eu brinco que a gente nasce do porão. E a maioria das pessoas vive durante a vida toda dentro daquele porão, porque acha que é o único lugar que existe. Porque também é o lugar onde ela está conectada com a família, onde ela está sendo leal aos seus, onde ela pertence àquele clã. Então ela não vai para o lado de fora. Eu falo que a gente tem essa possibilidade de sair desse porão. É assustador? É, porque é novo. Porque você não viveu isso ainda. Você não sabe exatamente o que você vai encontrar do lado de fora. E tem um banquete do lado de fora. Você vai sair do porão, vai ver, vai acender a luz, vai falar, nossa, a porta é ali? É, então vai. Aí você fala, mas eu vou deixar todo mundo aqui? Vai, tem que deixar. Você vai ter que deixar, mas a minha mãe tá aqui. Pois é. Olha, se ela quiser ficar, depois você vai lá fora e chama ela também, mas cada um tem a sua história. Aí a gente vai criando a nossa própria história, que é aprender a cada um a nascer de novo. E, por exemplo, o que tem, eu acredito que tenha várias coisas, mas pais que querem uma menina, um menino, o que isso influencia nessa pessoa, né? O que imprinta nela? Então coloca aquela coisa da intenção. Se você tem a intenção que se você vai amar mais se aquela pessoa for uma coisa e não outra, vamos supor, então eu queria um menino, aí nasce menina. Qual que você acha que pode ser a impressão? Pensa como um feto, né? Meu pai não vai me amar menos, porque não correspondo o que ele quer. Exato, né? Eu não sou quem eu deveria ser. E essa sensação de eu não sou quem eu deveria ser, aí vai entrar, então, eu temo ser essa pessoa que os meus pais não vão gostar. Então eu não quero ser tão feminina, não quero ser tão, né? Porque não vai ser legal, eu prefiro ser isso aqui. Daí você vai buscar, às vezes, compensar isso, sobrecompensar, indo para uma coisa de mais atividade, para uma coisa mais masculina, uma coisa mais mandona, uma coisa mais ativa, às vezes agressiva, como uma forma de compensação. Só que não é a natureza da pessoa, porque ela tem aquela natureza feminina, só que ela usou uma sobrecompensação. Em alguns níveis, aquilo pode até ajudar a pessoa a conquistar muita coisa, mas em algum momento da vida ela vai chegar ali e vai falar, e cadê o meu feminino aqui que eu perdi? Que eu tentei esconder. Cadê aquela menininha que estava ali dentro, assim, que fala, não, fica escondida aqui. Eu atendo, né, homens e mulheres que têm essa questão, e elas acabam indo para essa sobrecompensação de buscar esses elementos, né, um pouco mais de algum outro elemento. Não é um problema. Isso, na verdade, é um aprendizado. Tem uma dor? Tem uma dor. Eu sempre falo, por trás da dor tem o dom. Então, o que é? Essa pessoa pode ter uma sensação na vida que ela não pode ser quem ela é. Ela não se aceita completamente como ela é. Lá no fundo, ela tenta ser uma outra coisa. Ela veio com o aprendizado de aceitar ela como ela é completamente. E ela tem essa capacidade. Isso que é uma coisa muito interessante desse estudo, é que você vai encontrar, eu chamo de mapa do nascimento por causa disso, você vai encontrar o caminho que você tem que percorrer para poder se libertar das ideias que você tem sobre você. Então eu posso ser quem eu sou. E o interessante é que eu pego histórias de nascimento bem complexas, né? Muitas vezes assim difíceis, quase aborto, pai que abandona, né? Enfim.
que existe ali, aquela alma que está ali vivendo aquilo, ela é perfeitamente capaz de lidar com aquela situação. Só que ela não acha que ela é capaz. Então, quando ela percebe que ela tem o dom, que ela pode desenvolver aquelas virtudes, porque está na alma dela, ela começa a acreditar em si mesmo. E aí o desafio é que faz a gente entrar no jogo e vencer o jogo. Então a gente veio para vencer esse jogo da vida, a gente veio para passar essa dificuldade. Então o negócio travou aqui, então tá, travou aqui, mas tem um sentido. Por que você está parado aqui? Ah, tá, eu estou preparado aqui nessa crença, nessa ideia. O que prende a gente, o que faz a gente sofrer, em geral, é uma mentira. Você pode olhar em qualquer coisa, eu estou sofrendo agora, tem uma mentira por trás. A gente nunca está sofrendo por algo que é realmente aquilo que a gente acha. É sempre uma coisa diferente. Então eu estou sofrendo, eu estou passando essa dificuldade, o que eu tenho para aprender aqui? Aí esse olhar é muito curativo, porque você sabe que você vai ter que se desenvolver em alguma coisa que você já tem lá dentro, não é uma coisa assim, tipo, eu não tenho, preciso desenvolver. É alguma coisa que já está dentro de você, que precisa nascer. Jesus tem uma passagem muito bonita que ele falou para Nicodemos. Nicodemos falou para ele, Jesus, você é um homem incrível, que coisa maravilhosa, assim, como que a gente pode ser igual a você? Ele falou, em verdade, vos digo, vocês vão ter que aprender a nascer de novo. Ele falou, mas como nascer de novo? Minha mãe já é velha, não tem mais como nascer. Em verdade vos digo, vocês vão ter que aprender a nascer da água e a nascer do Espírito. Então a gente vai ter que nascer. Ele fala primeiro da água, eu interpreto a coisa da água, a gente vai ter que aprender a sentir novamente. A não temer mais o que a gente sente. É o ser. Então, quando ele fala para mim nascer da água, remete muito que a gente tem que voltar para essa origem, né? Da onde a gente veio, da água, e voltar a sentir. Porque a gente ficou tudo muito cabeção, né? Ficou, né? Tudo muito na mente. Muito tentando... na mente. E aí a mente, ela interpreta a realidade, ela resiste à realidade. O sentir, ele experiencia a realidade. Ele precisa aceitar o que está acontecendo. Então a gente vai ter que vir da água, voltar a sentir, para acessar o Espírito. Aí que é nascer do fogo. Então todo mundo veio com esse potencial de nascer novamente. E a gente tem que aprender a fazer esse ciclo muitas e muitas vezes, cada vez de uma forma melhor. A gente vai ficando treinado para isso, né? Você com coaching, saúde, você tem que treinar, né? Você tem que treinar o corpo, você tem que treinar o espírito também, a ele aplicar uma nova resposta. Então eu tenho ideia, então a pessoa tem ideia, ela sabe que ela tem a questão que sempre tem ali, eu não sou boa sendo quem eu sou. Aí ela tem que mapear quais os tipos de atitude que ela toma quando ela cai nessa mentira. Eu não sou, quando eu acho que eu não sou, e aí eu tento fingir, eu tento agradar. Essas são as saídas que a pessoa identifica que ela faz. Ela vai ter que olhar e falar assim, eu vou ter que abrir mão de fazer desse jeito, vou ter que achar uma nova forma, vou ter que confiar, eu vou ter que me acolher. Aí ela vai treinando fazer uma coisa nova e gradativamente isso vai criando novas conexões e daqui a pouco você já está colhendo coisas novas, daí você fala, nossa, olha só, posso confiar, posso acreditar. Aí você sai, o que eu brinco, né? Você sai do porão da família. Graças a Deus, saí do porão. Eu sinto que o porão tá lá. Ele fica assim, oi, vem cá, né? Às vezes, quando eu vou dar umas olhadas, raramente eu entro lá dentro. Mas se entrar, eu tô consciente, eu já sei como sair também, já sei onde tá o interruptor. E rapidinho, porque a gente faz processo de cura, né? Curador é assim, né? Ele nunca tá, contente, né? Ele tá sempre buscando um passo além, né? Mas ele acaba voltando lá. Então você vai, identifica, já sabe o que é, né? Identifica para se desidentificar e sai. Eu vejo assim que esse porão, em um certo nível, essas histórias todas, a gente vai ter que cortar o cordão umbilical com esse passado. Para não mais ficar revivendo ele o tempo todo, reencenando. Por isso que chama roteiro de nascimento também. Porque esse roteiro ele é reencenado. E o diretor desse roteiro são as vozes dos nossos ancestrais, dizendo ação, ataca, ação, trai, ação, pobreza, ação. E a gente fica repetindo a história que já está há quanto tempo? Se você olhar as histórias que você repete, que eu repito, que ele repete, todo mundo... Ela é antes da gente, ela não é uma coisa que a gente está indo... Já passando, né? Já passando para as próximas gerações. Como você falou mesmo, a experiência que as nossas mães tiveram passa para a gente, que a gente acaba, né, passando para a próxima e para a próxima. Tem que ter um momento que a gente tem que quebrar aquilo, falando, não,
tem que ressignificar, tem que ir atrás, né? O autoconhecimento, essas ferramentas, como a ferramenta do mapa do nascimento, para poder, né, sair desse e falar, não, acabou, que para aqui, não dá mais para ir para a próxima geração. E os seus ancestrais, os nossos ancestrais, eles vão vibrar. Vão fazer festa. Outro dia até vi um postzinho, né, que tinha a felicidade dos ancestrais quando alguém quebra o ciclo kármico. Porque esses ciclos estão muito tempo. E uma geração a outra, a gente vai se desenvolvendo para chegar em um que vai fazer assim, ó. Dar o giro e quebrar aquilo ali, não vai mais repetir. Não vai mais entrar, que eu falo que são os ciclos kármicos, né, de família. Traição, abandono, rejeição, pobreza, doença e tem mais um. Esses são muito repetitivos. Toda família tem alguns desses. Aí você para de seguir a mesma coisa. Eu ajudo as pessoas aí nessa história do terreno, né? Pegando assim da ancestralidade. Ancestralidade o que é? É o terreno onde a sua semente surgiu. Qual que é a terra? É óbvio que as folhas já estavam aqui, né? Que nem a natureza. Se você olhar a natureza, as folhas servem de adubo para as novas sementes. Então, as folhas dos nossos ancestrais servem de adubo para a nossa semente. Então, a gente cresceu com aqueles nutrientes. Isso nos deu a vida, mas também trouxe um monte de história junto. As nossas raízes cresceram ali. Os troncos da nossa vida são a forma como eu ajo. Aí os galhos é o que eu sinto. E as frutas o que eu colho da vida. A gente vai ter que pegar essa semente daquilo que eu colho na vida, a gente, de uma certa forma, vai começar a procurar um novo terreno para plantar. Para que ela cresça num terreno melhor. Num terreno melhor. Aí você muda tudo. Você vai mudando a alimentação, você vai mudando o jeito de pensar, você vai mudando, sabe, o que você está viciado em pensar, em sentir as suas emoções. Você vai mudando esse ambiente. De uma certa forma, o seu trabalho também faz isso. Ó, como você sai desse ambiente, você está acostumado com isso, né? Você está viciado, às vezes, em algum alimento, alguma coisa, e vai para uma coisa nova. Né? Então, é um processo também emocional de se desapegar de certas coisas. Com não certeza. Tem coisas que são emocionais. Tem gente que na barriga da mãe estava comendo muito açúcar, né? Que nem você falou da epigenética, né? Eu pego... Tem muitos casos que, na verdade, na verdade, não. O feto, ele sente, né, o gosto. A partir de uma certa semana, ele começa já a sentir o gosto. Então, se a mãe... É muito legal isso. Se a mãe consome muito doce, muita coisa açucarada, a tendência é que essa criança... A tendência, porque a gente também não consegue, né, falar 100%, mas a tendência é que essa criança venha a ter o paladar mais aguçado para doce, sinta mais vontade. Mesmo que você não ofereça açúcar para essa criança, porque pedem para não oferecer até os 2 anos de idade. Mesmo que você não ofereça, quando você começar a oferecer, aquela criança vai puxar aquela memória e vai começar a ter muita compulsão, muita vontade de comer doce. Então, enfim, faz total sentido. Tem uma história de uma tribo da África que, quando uma mulher fica grávida, eles canalizam uma canção. E eles começam aquela gestação daquela mulher cantando essa canção para a mulher e para a barriga dela. E eles cantam essa canção, cantam. Quando ele nasce, ela ou ele nasce, eles cantam essa canção. E durante os primeiros anos da vida, eles cantam essa canção. Quando esse jovem ou a jovem, em algum momento da vida, vem a fazer alguma coisa errado, eles todos se reúnem e cantam novamente essa canção para lembrar quem ela é. Que lindo. Bonito, né? Para ela lembrar quem ela é. E naquele momento a pessoa desaba. Até eu, só de falar, fico emocionado. A pessoa desaba porque ela fala assim, eu sou amado. Eu tenho uma tribo, eu tenho os meus aqui que estão, né, cantando para mim. Eu posso estar aqui. Então, é esse senso de pertencimento que a gente tem que criar também para os novos que estão chegando. Cantar para eles. Então, para quem tem vontade de ser mãe, tem uma intenção, é claro, uma intenção é essencial, estar se amando como casal primeiro, né? Estar se amando como casal, depois ter uma intenção, e ali nessa programação, depois que chega, está grávida, tudo aquilo que está acontecendo com a mãe está ensinando aquele ser. Então, se você está aprendendo inglês nessa época, você pode ter certeza que vai chegar lá na frente, assim, vai ser mais fácil para aprender inglês. Está aprendendo música, está dançando, gosta de alguma coisa, um alimento, tudo aquilo vai ficar nessa memória, né, subliminar, inconsciente, né, que fica no corpo. Então essa memória do corpo é muito poderosa.
A gente veio para vencer, na verdade, às vezes até essa memória negativa do corpo. Sim. Mas tem memórias que são ótimas, não custa nada, né? Você lembrar de uma coisa gostosa, porque você consegue imaginar o quanto que não foi gostoso a gente, em alguns momentos, dentro daquele útero, dentro da mãe, assim, pequenininho, recebendo tudo aquilo ali, sem precisar fazer nada, acolhido, quente. Essa memória, ela é tão profunda em nós que é ela que nos conecta com a sexualidade. A sexualidade é a memória da fusão primeira simbiótica de prazer que eu senti com a mãe. Olha, que incrível. E aí a gente sente aquela coisa maravilhosa. Claro que também, se a mãe está muito estressada, isso tudo vai influenciar, inclusive, na sua sexualidade também, na vida. Né? Se você... É fácil ou não você estar em contato com o outro. Se é gostoso ou prazeroso. Ah, não é muito prazeroso estar em contato com o outro. Pode olhar para a história com a sua mãe que você vai ver que ali não era prazeroso. Então, uma mãe que está muito estressada, que tem com cortisol muito alto, ela pode, não vou falar prejudicar, porque, enfim, mas causar imprints nessa criança de que formas? Pensa que, assim, a primeira relação, a primeiro imprint de relação que a gente tem na vida é a relação com a mãe. Então, assim, eu me sinto bem-vindo, eu me sinto amado, eu sinto que eu estou protegido. Então, é essa a memória que a mãe está passando para o filho. Como o grande problema é que a nossa ciência ainda, a nossa medicina, se apegou muito na ideia de como não tinha mielinização nos neurônios, que é a capa dos neurônios que fazem a conversa entre eles, não tinha, então eles falaram, então não tem memória, pode fazer qualquer coisa. Antigamente eles faziam cirurgia em bebês recém-nascidos sem anestesia, porque eles achavam que não tinha memória, né? Tanto que eles fazem ainda até hoje lá a circuncisão, coisas que ficam marcadas com certeza. Então, existia a ideia na medicina de que isso não tinha memória. Isso está mudando, mas muito pouco ainda, é muito gradativo. E precisa ter uma revolução, inclusive nas universidades, que comecem a falar sobre esse assunto, que aquele ser que está chegando já está percebendo tudo o que está acontecendo. A gente já estava percebendo tudo como estava acontecendo. Como é que eu me senti recebido lá? Eu provavelmente não me senti muito bem recebido naquela época, porque era tipo, tira da mãe, exame do pezinho, colírio, e faz aquele monte de coisa. Então, assim, você fica meio desconfiado. É muito né? invasivo, né? Muito processo desnecessário. Imagina, você acabou de nascer, você coloca num lugar frio, aí começa a colocar um monte de coisa, e você fala, meu Deus, já cheguei assim. Muita gente que tem memória de frio, assim, pessoas friorentas demais, às vezes olham para a história e perguntam para a mãe depois assim, mãe, como foi a sala de parto? Nossa, estava um ar-condicionado no último. Vou perguntar isso pra minha mãe, porque eu sou uma pessoa que sinto muito frio. Mulher, em geral, tem um organismo que tem um pouco mais de frio, mas muito frio, um frio exagerado, assim, muitas vezes tem relação com essa primeira memória de você chegar, ou muito barulho. Tem uma moça que eu atendi um tempo atrás, assim, e olha só como não é só as coisas que estão acontecendo no ambiente, mas os julgamentos também. Ela nasceu com muito pelo no corpo. E a mãe e todo mundo ali julgou. Nossa, que nenê feio. A mãe, ai meu Deus, que bebê feio. Essa moça, ela ficou linda. Só que ela não tinha Cristo que fizesse ela acreditar que ela era bonita. Tanto que ela foi trabalhar, adivinha com o quê? Não era cabeleireira, hein? Ela foi trabalhar com personal stylist para ajudar as pessoas a ficarem bonitas. Bem provável porque ela achava que ela não era. E porque ela não era, ela queria ficar bonita e queria deixar as pessoas bonitas. No fundo, é por isso que a gente vai entendendo o nascimento, você vai perceber que existe uma motivação neurótica para um propósito divino. A forma que a gente nasceu tem um propósito divino. E você encontra dentro desse jogo todo esse propósito, você vai falar, então tá, deixa eu aceitar isso. Então você aceita aquilo que você teme. Então se você aceita aquilo que você teme, você não precisa mais temer. E aí você também não precisa mais ser alguém. E aí acaba essa história kármica de buscar ser alguma coisa. Então a gente se liberta quando a gente para de resistir a essa ideia de que existe alguma coisa errada e vê lá no fundo que não tem nada errado. Adrix, como que os traumas estão envolvidos com essa questão do nascimento? Você diria que todos ou não? Ou uma grande parte? Não. Pensa no seguinte, o trauma ele é mais intenso quanto mais novo nós somos, tá? Então por isso que trauma
perinatal, ele é o mais forte, depois trauma de infância, trauma de adolescência, depois os adultos a gente já tá mais cascudo, né? Sim. Tá? Então, assim, você pensa assim, o que é mais forte? Quais são os traumas mais fortes? São os onde a gente está menos defensivo, quando eu estou mais vulnerável. Se as pessoas têm muita dificuldade de ficar vulnerável, receptivo, é porque trauma muito antigo. Então, assim, quanto mais próxima é a pessoa de nós, quanto mais cedo, é mais forte. Quanto mais próxima é a pessoa também de nós, o trauma também é mais forte. Então, um trauma de você ter uma mãe que tentou abortar é muito maior do que um pai que não queria. Um exemplo, são dois bem difíceis, mas é diferente de uma família que não quer também, entendeu? Depende da proximidade. A mãe é um nuclear, o pai já está em volta e vai indo. Então, primeiro é quanto mais cedo, depois segundo quanto mais próximo e o terceiro quanto mais tempo aquilo durou. Vamos supor assim que a mãe teve poxa, não estava pronta para aquele filho, rejeitou os primeiros meses, né? E é a coisa mais normal do mundo acontecer. Mas depois ela disse sim. Então, assim, durou um tempo pequeno, menor. Agora vamos supor que ela ficou o tempo todo dizendo não e depois deu para adoção. Então, né? Claro que esse ser vai ser adotado, tem um estudo, material de estudo ali, ele vai precisar entender tudo isso, mas ele vem com esse não, né, profundo, que ele vai ter que ressignificar durante a vida dele. Uma pessoa que vai ter que trabalhar muito para desenvolver um auto-amor profundo, mas uma pessoa muito capacitada para amar. Você vai falar assim, mas a pessoa que adotada não... Claro que se ela não tiver condições, informação, isso aqui que a gente está dando aqui é informação, que liberta uma pessoa de coisas que ela nem imagina. Então, se ela tem acesso à informação, se ela consegue saber de onde vem essa história, ela vai olhar e vai entender que naquele ser que surgiu ali atrás, não tinha nenhum erro, não tinha um pecado nele. Você consegue ver um bebê e falar, nossa, esse bebê é um pecador? Jamais. Esse bebê não devia ter nascido? Jamais. Ele é inocente. Aí a pessoa começa a entender que ela também é inocente. E essa inocência nos liberta da culpa. E nos liberta de qualquer tipo de doença, porque todo tipo de doença resulta da culpa. Da ideia de que eu não sou bom e eu fiz alguma coisa que não devia ter feito. Ou eu sou alguma coisa que não era para ser. É profundo, né? Por isso que quando a gente vai para essas origens, a gente vai para um campo onde muitas pessoas às vezes não estão prontas até para entrar nisso. Eu também nem... Para ser sincero, a maioria das pessoas que me procuram são terapeutas, muitas vezes. Às vezes pessoas que já estão terapeutizadas, que já fizeram muita coisa na vida, já fizeram muita experiência, já provaram isso, já fizeram aquilo, já ficaram em caverna, já foram para a Índia. Eu já fiz tudo isso. Você fala para mim, tem um negócio lá na África, uma formiga envenenada, que você tomar um negócio lá... Você vai resolver, eu ia, entendeu? Até chegar quando eu cheguei na história do meu nascimento, fui conversar com a minha mãe e ela começou a falar as coisas... Eu falei, gente, minha mãe é isso. Quando eu atendo, por exemplo, pessoas que a maioria das pessoas nem sabem, muitas vezes, que elas podem ter sido uma gêmea sobrevivente. Que elas podem ter tido ali uma outra pessoa junto com elas que não vingou, né? Teve um aborto espontâneo, aconteceu. Ou às vezes até pode ter sido provocado. Ontem eu atendi uma moça que a mãe tentou o aborto, ela achou que tinha feito o aborto, mas ela ficou. E o irmão foi. Então... né? Mas um gêmeo sobrevivente, quando ele descobre que a história dele, né, essa ideia de tem alguém, eu tô sentindo falta de alguma coisa que eu não sei o que, e eu tô sozinho, eu fui abandonado, esse mundo não tem sentido. Ele descobre que teve um outro que estava lá no passado e que não pôde existir ou não existiu, né, por algum motivo, e que ele ficou sozinho, ele tem essa sensação de ausência, que é isso que faz ele sentir sem sentido a vida, aquilo... assim, é um bálsamo. Geralmente essas pessoas quando fazem esse tipo de descoberta, elas ficam muito emocionadas, elas choram, elas se conectam com o irmão, com a irmã, e fazem... Eu tenho vários depoimentos de pessoas assim que tiveram curas muito profundas em descobrir, por exemplo, isso. Em descobrir que a mãe queria muito um menino, ela era menina, e ali reside uma dor de inadequação, que faz ela tentar compensar, que não foi ali planejada, que não foi desejada, ou que na hora do parto foi um fórceps. Você conhece, né? Sim, com certeza. E
Entrando nesse negócio do fórceps, qual que é a sequela que ele pode trazer para essa criança? Porque é bem agressivo. Assim, já falando tudo isso que eu estou falando, cada um que, por exemplo, assistir esse podcast já vai começar a imaginar. E você pode procurar na memória do seu corpo que se acontecer alguma coisa, você reconhece o que aquilo causou em você. Assim, não é uma coisa que eu preciso nem dizer. É tão interessante, né? Que é claro que eu estou aqui ajudando a interpretar essa linguagem, né? Mas imagina, assim, quem está ouvindo aqui foi de fórceps. O que você acha? Que um serzinho muito indefeso ali tá nascendo, mas não... Tem duas situações do fórceps, né? Uma que aquilo salvou a vida dele e outra que aquilo não era necessário e usaram uma coisa. Aquele que salvou, eu conheci, por exemplo, na Índia, dois monges, né? Um que o fórceps salvou e o outro que o fórceps foi demais, too much. Aquele que salvou, tudo que você pedia para ele falava assim. Ele era grato. Ele, tipo, se você forçasse ele alguma coisa, ele também tem um aprendizado ali de dizer não, mas você forçava ele, tá, faz. Me dá isso aqui. Mas ele fazia. O outro que não precisou do fórceps, que não precisaria, conseguiria sem o fórceps, talvez um pouco mais difícil, mas conseguiria. Se você pressionasse ele, isso aqui, ele já... O bicho fica bravo, entendeu? Ele não resistia. Ele já é reativo. Então, assim, todo mundo falava desse monge, ele falava assim, se você for lá e tentar forçar ele um fiozinho, ele vai falar para você fazer que não. Então, você tinha que chegar lá todo... Porque ele tinha a memória, né, de que a invasão era violenta. Então, não tente ser violento comigo que eu vou dizer não. O outro, se você forçasse ele, sim. Mas as situações, é por isso que tem percepções diferentes para cada um. Pode ser para um gêmeo uma coisa e para um outro. Um gêmeo que nasce primeiro, o que nasce depois. Cada um vai ter uma percepção diferente. Isso já vai também fazer um pouco eles diferentes. Mesmo sendo da mesma mãe, mesmo sendo do mesmo pai, mesmo sentindo DNA. As mesmas coisas. Às vezes até sendo univitelinos, nascendo o mesmo signo, né? Tudo, sim. Tá tudo conectado. Então o que está em cima está embaixo. Então é uma sabedoria que quando a gente começa a entender, começa a ler, a gente começa a acreditar realmente, assim, fala, poxa, eu posso confiar. Então, basicamente, o seu trabalho é pegar todas essas informações, e aí você lê essas informações, e aí você mostra para a pessoa como ela se ressignifica aquilo? Sim. O que eu fiz para facilitar, né, eu passei esses últimos tempos organizando essa informação, né, para facilitar o entendimento, para as pessoas entenderem causa e efeito, que é o mais importante nesse caso aí. O que aconteceu lá tem uma causa e tem um efeito. Às vezes a pessoa nem sabe a causa, mas se ela entender os efeitos, as pessoas não sabem nada do nascimento. Mas quando você vê os efeitos, você fala, isso aqui acontece na sua vida, isso. Acontece, então você teve essa causa que pode ter acontecido isso. Aí eu criei o que eu chamo hoje do primeiro mapa do mundo para identificar traumas e crenças surgidas no nascimento online. Então você pode fazer isso online, né? Então tem um mapa online que a pessoa pode acessar isso de uma forma mais acessível, quase gratuito praticamente, né? Mas aí vem outras coisas que eu coloco junto também que a pessoa, para melhorar o entendimento dela. Então eu estou fazendo hoje um trabalho onde eu forneço muita informação gratuita, muita coisa, né, para a pessoa acessar a informação, e depois eu chamo ela também para fazer um aprofundamento, que pode ser através de uma leitura comigo, um começo, tá? Porque numa leitura só também não fecha a história. Eu falo que para a pessoa, quando ela entra no estudo do nascimento, ela precisa ficar ali 6 meses a 1 ano olhando aquilo de muitos ângulos, porque aquilo reverbera toda a vida dela. Ela vai começar a reconhecer aquilo na vida toda. Eu faço então a leitura do mapa do nascimento individual. A pessoa às vezes não tem condições de fazer um trabalho individual, porque é um trabalho mais caro, requer, né, um tempo maior também comigo. Eu estou criando agora um negócio chamado Jornada Conhece pelo Seu Nascimento, que é uma jornada de exames, diagnósticos. Então, primeiro vamos fazer o diagnóstico dos seus ancestrais. Quais os karmas dos seus ancestrais você identifica que podem estar junto na sua vida hoje? Então tem um karma de pobreza. Tem um karma de abandono. Tem um karma de rejeição. Tem um karma de traição. Essas coisas que acontecem na humanidade
E estão em qualquer novela das 8. É verdade. Não é? Mesmo que você não queira que aconteça, vai ser influenciado para acontecer. Esses karmas, então, ajudam as pessoas a identificar nos ancestrais. Então esse aqui é o terreno. Aí depois eu ajudo, o segundo exame, então eu chamo esse de exame de sangue dos ancestrais. Depois eu ajudo a pessoa a fazer um raio-x da mãe e do pai em você. Qual é a personalidade da minha mãe que eu identifico, que eu copio ou que eu sobrecompenso? Porque a gente faz isso. A mãe é muito violenta, você pode ser muito passivo ou muito violento. Você tem que entender o que você faz quando você vai para lá e para cá. Não tem como ser... Fruta nunca cai longe do pé. Eu sou muito diferente da minha mãe. Se é muito diferente, é sobrecompensação. Então, mãe e pai. Eu faço um raio-x da mãe e do pai. E aí depois eu chamo de tomografias, de concepção, gestação, parto, primeiras horas. Então o curso é o jornada, né? Que é uma jornada de diagnóstica, que nem você vai para o médico antes de te dar alguma coisa, você deve pedir isso também, os exames. Ele fala, faz exame de sangue, faz isso aqui, faz aquilo ali. Aí com isso daí, a pessoa, eu falo que ela está apta até voltar para o terapeuta dela e falar, olha isso aqui. Olha o que eu descobri. Olha o que eu descobri no meu nascimento. Eu dou sequência para o trabalho também, né? Mas esse trabalho de diagnóstico é para ajudar a pessoa a fazer o como eu nasci, o diagnóstico. A primeira parte do meu trabalho é, primeiro, como eu nasci, e depois eu ajudo a pessoa a nascer a si mesmo. Aí é outro trabalho. Aí é um trabalho que você vai ter que conscientemente desenvolver para treinar a não fazer mais aquilo que você já identificou que é automático para você fazer. Essa que é a fase nível mais hard, né? Que é o ressignificar, ressignificar, né? E mudar a sua atitude perante aquilo que você, né? A forma como você age sempre naquelas áreas que você já identificou que você age, relacionamento, crescimento. O nascimento está muito ligado com relacionamentos, intimidade, prosperidade, né? Que é essa coisa da intimidade e da liberdade. Essas duas coisas são essenciais. Eu tô com problema financeiro. Pode olhar no nascimento. Tá com problema de intimidade? Pode olhar lá que você vai achar. E na infância, aí você vai ver como isso reverberou. A infância, ela é a repetição daquilo que já existia. Então, nesse processo que você faz de ressignificar, você usa alguma técnica específica? sim. A principal a gente faz, em alguns casos, as regressões acompanhadas, né? As vivências de poder sentir. E depois uns trabalhos de visualização, onde você já sabe para onde que aponta o seu mapa. Aponta para você criar aquilo, daí você tem que aprender a criar aquilo dentro de você primeiro. Então você aprende a conceber dentro de você o que você quer nascer. Criar a semente. Exato. Essa é a parte que exige uma dedicação. Você criar primeiro dentro de você, na sua mente. É quase como você cria, daí você vai gestando aquilo. Como seria eu viver, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de pertencimento, de não merecimento. Como seria eu viver a minha vida sendo merecedor de tudo que é bom, alegre, próspero? Se visualizar, né? Isso. Aí você vai trabalhando aquilo. Aí eu tenho vários processos que vão ajudando a pessoa a desenvolver isso. E aí ela vai criando as novas sinapses e aí ela nasce de novo. Hipnoterapia você usa ou não? Eu sou hipnoterapeuta, uso alguma coisa, né? Dessas visualizações, dessas regressões, alguma coisa eu pesco aqui e ali, mas acabei desenvolvendo um jeito um pouco único também porque eu fiz várias experiências também com outras linhas que ajudam a você falar, isso aqui funciona bem, isso aqui, né, funciona bem nesse canal, por exemplo, que hoje também tem muito do trabalho para você fazer online. É diferente, né? Eu fiz muito trabalho, muitos anos presencial. Fui em principais capitais do Brasil, fazia um processo chamado Nascer e Renascer, as pessoas passavam um dia fazendo isso. Vou voltar a fazer. Mas aí chegou a pandemia, ninguém fazia mais nada disso. Aí a pandemia também foi uma mudança de mindset para você fazer coisas novas. Aí eu comecei a desenvolver o trabalho online. E eu gostei muito de fazer o trabalho online porque ele tem essa facilidade e essa abertura de você conseguir levar uma informação dessa para muita gente. E aí a pessoa faz em casa no tempo dela, ela bota ali a música, coloca ali a vivência, experimenta a história, depois ela escreve, né? E ela faz isso de onde ela estiver. Então essa é a vantagem dessa modernidade, né? E com certeza, mas só para a gente poder compartilhar para o nosso ouvinte um caso assim que você falou, nossa, mas com certeza tem tido vários, mas tem um que você queira compartilhar com a gente?
Eu tenho o seu Sim. também, né? Mas não precisa. Porque o seu, que nem você já falou, é um livro, é uma história, dá um filme, né? Olha, eu vou compartilhar um pedaço da minha história. A minha história, porque eu estudo o nascimento, né? Vai ficar bem pro final. Só quem chegar no final aqui que vai saber essa história, né? Quando tudo estava muito difícil, relacionamento, quando o meu trabalho eu não sentia propósito e eu não estava me dando nada bem com meu pai, eu viro para minha mãe assim numa conversa e falo: mãe, me vejo muito em você. Mas eu não me vejo no pai. E ela me vira assim: pode ser que ele não seja teu pai. Então, começou aí a minha história com o meu nascimento e eu fui descobrir e fui investigar e fui entender toda a dor que tinha por trás dessa história, né? Desse triângulo amoroso e quanto que isso influenciou toda a minha vida, todos os meus processos, toda a minha ideia de mim mesmo, entendeu? A minha conexão com espiritualidade, com pai, com mãe, né? Com o feminino, enfim. Então, aí eu acabei entrando tão profundamente nessa história, na minha própria história, nem imaginava que eu ia criar o mapa do nascimento nem nada, que isso fez o que eu sentisse exatamente o que é cada coisa em mim mesmo, sabe? Como que isso funciona? E aí eu ia testando, eu ia experimentando técnicas para ressignificar minha dor, porque eu vi que era muito profunda. Então hoje quando chega uma pessoa com a dor de não ser planejado, de o pai querer menino, querer menina, parto muito traumático, ou gêmeo sobrevivente, ou enfim, vários choques que podem haver, eu sinto junto com a pessoa aquela dor, eu sei, é quase como se, eu tô ligado, isso dói pra caramba, né? Isso, né? Eu sei que você tá falando. Eu sei que você tá falando. E eu ajudo a pessoa a fazer essa transição de tudo aquilo que você imaginou que estava errado em você para você perceber que não tem nada errado, né? Esse processo eu fiz comigo, porque eu achava que tinha uma coisa muito errada comigo. Achava que tinha, assim, tipo, nossa, tem um erro em mim. Eu nem imaginava, né? Eu cresci, né, com essa sensação de tinha alguma coisa muito estranha, né? E aí depois que eu comecei a ressignificar tudo isso, poxa vida, toda a vida. Aí eu encontrei propósito no meu trabalho, encontrei meu amor, né? Então tudo, né, abriu para, sabe, para viver num estado de mais presença também. Hoje eu sinto que eu tô muito mais presente na vida. Antes era assim, tipo, né? O que tá acontecendo? Você estava muito indo, ansioso, né? muito ansioso, com muito medo do que poderia acontecer. Agora eu consigo deixar assim as coisas acontecer e me sentir mais receptivo. No final das contas, olha que interessante, a gente vai voltar a ser tão receptivo quanto um feto. Que incrível. Não é? E aí, quem é esse outro? Deus. A mãe, pai e ação. A gente está aqui no meio deles aqui, a gente vai voltar a confiar neles e eles vão cuidar de a gente e pronto, acabou todo o drama da humanidade. Só confiar. Só confiar. E a gente confia no pai e na mãe. E aí a gente se reconecta com o pai e com a mãe verdadeiros. Porque pai e mãe terreno, eles são emprestados. Eles não criaram a gente. Eles não são criadores. Eles são portais. Pai e mãe criadores, eles são os que criaram tudo. Aqueles que conhecem, né? Que diz, como diz, né? Antes de você nascer, Isaías, né? Antes de você nascer, eu já te conhecia. Então, Deus sabe quem nós somos antes da gente nascer. Tô super emocionada. Muito lindo. Se você pudesse dar 3 conselhos para futuros pais, pessoas que estão pensando em ter filhos, que estão nessa jornada, ou que tá, né, no processo de, enfim, casando, ou até mesmo que pensa em ter filhos futuramente, quais seriam esses conselhos? Conhece o seu nascimento, conhece-te pelo seu nascimento. Primeiro conheça como você chegou aqui, né? Depois entenda qual é a intenção que você tem para colocar esse ser no mundo. E depois doe. Dê o que você puder dar e aceite ele como ele é. E aí, não tem como dar errado essa fórmula. Tá anotada essa fórmula, porque eu quero ser mãe. É por aí. Tem algum livro para indicar para os nossos ouvintes? Ou alguns livros? Tem um livro muito bom chamado Bebê do Amanhã, né? Que é bem nessa linha, né, de criação. A Bela Gil também tem um livro de alimentação para bebês que é muito lindo também. Eu não vou lembrar o nome, mas Bela Gil, Alimentação e Gestação, né? Que é também muito na sua área, assim, que Sim, vai tá ajudar, certo. assim, porque ela teve um processo também de
querer trazer esses bebês com, né, estilo Bela Gil de ser, né? E ela trouxe eles lindamente, assim, conta toda a história. Então, vale a pena. Adrix, muito obrigada. Obrigado, Gratidão. querida. Obrigado, Adorei Gabi. a nossa conversa. Foi bonita mesmo. Espero que você também tenha gostado. Eu adorei também. Que bom. Muito bom. Como que as pessoas te acham? Elas... Tem projetos em andamento? Conte tudo, projetos novos, algo que estão gestando, não sei. Elas me acham no Instagram do Mapa do Nascimento, né? Mapa do Nascimento. Lá você vai poder acessar uma coisa que eu estou lançando agora, que é um combo, chama Nasci, Vi, Venci. Que as pessoas vão poder baixar 2 meditações, chama Meditação do Útero e Meditação do Nascimento. A meditação do útero para você fazer antes de dormir, para se conectar e voltar para o útero, porque dormir é o útero. A meditação do nascimento para você vir para a luz. Foram gravadas em estúdio, a do nascimento com a minha voz, a do útero com a voz da Devaki, minha companheira. Aí ela também baixa um e-book que é a raiz da questão, né, para você entender a árvore da vida e fazer o seu mapa do nascimento. Então, um combo que tô lançando semana que vem. Provavelmente quando esse podcast estiver no ar, ele vai estar lançado. E aí a pessoa pode vir fazer a jornada Conhece pelo seu nascimento, que são os exames de ancestralidade, de raio-x de pai e de mãe, e tomografia de concepção, gestação, parto e primeiras horas. E se puder, vem fazer uma sessão comigo, que aí, assim, tipo, né, é revelador, assim, eu gosto dessas sessões. Eu faço poucas, né, porque justamente é no máximo 2 por dia, porque elas são muito profundas, são 2 horas e pouco, gravado, assim, e aquela coisa que a pessoa vai ter que depois anotar, ler, fica para o resto da vida. Não é uma coisa assim, é que nem uma boa leitura de um mapa astral, com uma boa leitura do mapa do nascimento. Então, e é também algo que a pessoa tem que dar, caminhar, tem que continuar, né? Autoconhecimento é uma coisa que quanto mais você vai percebendo que você fica livre das coisas, mais forte, mais feliz, mais pleno você fica na vida, mais você quer. Então, não tem como parar. Vocês, né, aqui, todo mundo que está aqui gosta muito disso. Então, a gente está na mesma praia. Ótimo. Para você que está aqui com a gente até o final, que ficou escutando, gratidão, muito obrigada. Se quiser entrar em contato comigo, pode procurar por gabrielasantia.go no Instagram. Esse podcast também vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Compartilhe, escute novamente, porque é bastante conhecimento, muita coisa legal e gratidão.